senhoras e senhores senadores, a todos que nos estão acompanhando agora pela TV Senado, pela Rádio Senado, e aproveito para fazer um cumprimento especial a toda a equipe, tanto da Rádio Senado quanto da TV Senado, porque tenho percorrido o estado de Mato Grosso, lá nos rincões, lá no interior, e noto o quanto esse instrumento de comunicação é bem visto e ouvido nos lugares mais recônditos dessa nação brasileira. Senhor presidente, no último domingo tivemos novamente a população brasileira indo às ruas. Eu vi um certo ar de comemoração por parte dos simpatizantes do governo que saiu, comemorando porque diz que foi um fracasso as manifestações. Eu vejo que manifestação é sempre um sucesso, seja ela de qual matiz for, porque significa que a população está participando da vida política do país e está indo às ruas manifestar o seu contentamento ou descontentamento. Mas, enfim, o certo é que se essa manifestação tivesse sido do lado do PT, provavelmente hoje estaria todos os 4 cavaleiros aqui dizendo que teria sido um sucesso, que a Paulista foi lotada, mas como não foi, estão nas redes sociais dizendo que foi um fracasso. Eu queria parabenizar todos os movimentos que foram às ruas manifestar o seu apoio aos temas que defendiam, como o fim do foro privilegiado, apoio à Lava Jato, os temas mais variados. Eu acho que isso é muito bom para a democracia, as pessoas se manifestarem. Mas se manifestaram de forma pacífica, de forma ordeira, dando mais uma vez uma aula para alguns grupos que, quando vão se manifestar, fazem da quebradeira, das pichações, o mote da sua manifestação. Recentemente mesmo aqui em Brasília, quebraram todas as vidraças do Ministério da Agricultura, já tinham quebrado do Ministério da Educação, e cada vez que Boulos e sua turma saem para as ruas, é uma quebradeira imensa. Ele, na ânsia de substituir, de ser o novo Lula, pega um caminho totalmente diverso do que deve ser a conduta daqueles que prezam pela democracia. Mas, senhor presidente, também nessa mesma linha, o que eu tenho observado é que, após perder, entregar de mão beijada a outorga que a população brasileira tinha dado, o ex-presidente Lula tem feito, cada vez que pega o microfone, tem feito um verdadeiro, eu diria, terrorismo verbal. Desde chamar os outros de ilegítimo, desde passar aquela ideia arrogante de que só ele é dono da verdade, até mentir deslavadamente para a população brasileira. Isso tudo na ânsia de recuperar as ruas que outrora lhe amou tanto. Recentemente, eu estava assistindo um vídeo, senhor presidente, em que Lula dava uma entrevista e dizia o seguinte, que quando, abro aspas, quando a gente está na oposição, a gente mente mesmo. Certa vez eu estava em Paris com o Roberto Marinho e com o Jaime Lerner, isso palavras do Lula. E aí, no debate, eu disse que o Brasil tinha 25 milhões de crianças de rua e disse que foi falando aquelas mazelas todas do Brasil. Disse que ele achava bonito falar mal do Brasil e disse que foi aplaudido de pé pelos franceses e tal. Aí, quando ele sentou, Jaime Lerner falou no ouvido dele, ô Lula, não tem como ter 25 milhões de crianças de rua, senão a gente nem andava na rua. Ele falou, e essa é a realidade, a gente fazia uma passeata e jogava um número lá para cima para dizer que... E depois Lindbergh também confirmou isso aí. Então, eu estou repetindo isso aqui por quê? Para que a gente fique de ouvidos abertos, de olhos bem abertos ao discurso que está sendo feito agora. Hoje anunciaram que vão fazer uma homenagem no dia 21 de abril,
lá em Minas Gerais, ao ex-presidente Lula. Numa alusão de dizer, de compará-lo com Tiradentes, esse mártir da independência brasileira, que ali começavam os sonhos de independência. A mim, muita gente ficou chocada, eu vi alguns amigos comentando, nossa, mas está se comparando com Tiradentes? Falei, eu acho que é até pouco, porque para quem já se comparou com Jesus Cristo, há poucos dias ele se comparava a Jesus Cristo, então não fiquei admirado com isso. Embora que eu ache que da forma com que está se aparecendo nas delações, está mais para Barrabás do que para Jesus Cristo. Mas nessa linha de contar mentira é que me preocupa, porque de repente as pessoas falam, não, Lula mente mesmo, faz aquela galhofada e as pessoas até gostam, mas a preocupação, minha gente, é que essas mentiras vão ficando e dificilmente num pleito eleitoral a verdade consegue vencer a mentirada. Eu cito, por exemplo, quando foi lançado o Plano Real, e eu creio que aqui nenhum brasileiro há de contestar que o Plano Real foi um sucesso, eu me lembro que o Lula dizia, isso é um programa eleitoreiro. E praticamente quase todo o PT foi contra o Plano Real. Como o Plano Real foi um sucesso total, ele se apoderou do plano e passou a demonizar o seu mentor. Fernando Henrique foi demonizado por essa gente que parecia que era mais fácil defender Mefistófeles do que Fernando Henrique. E aí está a falha do PSDB, que parece que passou a ter vergonha do seu líder. E foi aí que Lula deitou e rolou. Mas nessa linha da mentirada é que eu digo, se apoderaram de quase todos os programas que existiam nesse país e remodelaram e fizeram como se fosse do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que numa das eleições, o PT demonizou de forma muito forte as privatizações. Mas depois, sem dinheiro, precisava fazer privatizações, e aí começou a fazer privatização envergonhada. Que jeito era essa privatização? Era um modelo híbrido pegava um pouco da iniciativa privada, concedia e a outra parte era de responsabilidade do governo. E aí é que eu quero chegar, para ver o resultado dessas mentiras todas, o quanto tem impacto na vida da sociedade. A BR-163, ela foi concedida nesse modelo híbrido, e lá no meu estado resolveram fazer um edital em que a concessionária que ganhou a licitação, que ganhou a concessão, ela faria 10% da obra e a partir daí já poderia cobrar pedágio. E a outra parte dessa duplicação, dessa nova rodovia, seria feita pelo DENIT. Obviamente que o restante ia ser continuado pela concessionária. E aí o que aconteceu? A concessionária fez sua parte, 10%, e a parte do DENIT não foi feita. Até hoje se arrasta. Isso bem antes da Copa, já há bastante tempo. O certo é que os mato-grossenses hoje pagam pedágio e não tem a rodovia duplicada. E para complicar, quando veio a Operação Lava Jato, que a Norberto Odebrecht entrou como protagonista desse escândalo, o BNDES trancou os financiamentos e o restante da obra lá em Mato Grosso está praticamente parado e ninguém sabe se vai sair ou não. E aqui faço um parêntese para que o governo brasileiro, a Casa Civil, possa chamar às falas o BNDES. O BNDES não é banco de entesouramento, é Banco de Fomento e Desenvolvimento. E o Estado de Mato Grosso nada tem a ver com a confusão de gente safada que fez corrupção, que se embrenhou em lamaçal. O Estado de Mato Grosso quer e precisa da rodovia BR-163 duplicada. Mas, continuando, senhor presidente,
Esse foi o modelo, chamado modelo híbrido, que eles não chamavam de privatização, dava outro nome, um apelido bonito para não dizer, não, nós não estamos fazendo privatização. Na verdade, era privatização. Acontece que deu errado. E aí o Brasil nem teve o retorno do serviço e ficou sem a obra tão necessária. Esse modelo, essa retórica de passar simplesmente a ideia de que o mundo é perfeito, que o PT é dono da verdade, que a verdade está com esse grupo que defende essas ideias, tem prejudicado muito o Brasil. Tem prejudicado até nas relações onde tentam dividir homem contra mulher, branco contra não branco, índio contra não índio. É a divisão do nós e eles para poder dividir para governar. Isso tem causado um tremendo risco à democracia brasileira. E por que eu digo isso? Digo sem medo de errar. Porque, na verdade, não se sustenta na realidade, na verdade, e vai causando uma divisão, um ódio, a ponto das pessoas não aguentarem mais. Porque, para quem está nos ouvindo, eu vou dizer um pouco do roteiro como é isso. Quando sobe um parlamentar aqui que defende essas ideias, ele faz uma cara de indignado e fala com toda a força dos pulmões. Na verdade, é tudo fake. Para dizer que está indignado, que a pobreza, que os pobres estão sendo arrebentados, que a classe trabalhadora está sendo seus direitos precarizados. Tudo fake, minha gente. Tudo fake, sabe por quê? Tudo falsidade, fingimento, dissimulação. Sabe por quê? Porque passaram 13 anos. Passaram 13 anos e você não via essa preocupação. Eu fui sindicalista na época que essa turma estava aí. Não tinha a menor vontade, aliás, corria da classe trabalhadora. Quando, de repente, se viram com o bote dando água, correram atrás dos movimentos sociais, correram atrás de Sem Terra novamente. Sem Terra vivia de bolsa dada pela Conab na época desse povo. Não demarcaram um palmo de terra. No apagar das luzes, fizeram ali do Palácio do Planalto como se fosse uma sede sindical, encheram de panfleto, encheram de sem terra, porque era o que lhes restava. E agora pousam aqui de defensores da Previdência, de defensores da CLT. Lembrem-se que até poucos dias o presidente Lula falava de forma inflamada. Ele dizia da seguinte forma: é bem verdade que a população brasileira está vivendo mais. A população brasileira está vivendo mais. E se tem mais gente para receber e tem menos gente para pagar, temos que fazer uma reforma. Ele fazia isso para justificar que era preciso uma reforma. E fez uma reforma. A presidente Dilma, até poucos dias, defendia com seus ministros a reforma da Previdência. E agora, aos quatro cantos, vociferam. Sai pedigoto para dizer que são contra a reforma. Não estou aqui defendendo a reforma. Eu não sei nem que tipo de reforma vai chegar aqui. E do jeito que está, realmente, toda a base aqui já disse que não vota na reforma. Mas o que eu mostro aqui é a incoerência dessa gente. A incoerência de quem mente, mas sem pestanejar, para voltar a pegar a viúva novamente. Querem o dinheiro da viúva. Essa é que é a verdade. Essa história de defender o Brasil, não vejo preocupação alguma com o Brasil. Porque, veja bem, não teve uma das campanhas que ganharam em cima da Petrobras, dizendo que se o PSDB ganhasse, iria acabar com a Petrobras. Pois bem, eles ganharam. O que fizeram com a Petrobras? Todo mundo sabe o que fizeram com a Petrobras. Então, é uma mentira atrás da outra, e eu faço esse levantamento aqui para que os brasileiros abram o olho, porque dissimulação, coitadismo e mentira é a marca dessa gente que quer voltar ao poder. Vocês vejam bem, eles pediram impeachment de todo mundo que passou. Quando foi pedido o impeachment do governo do PT, o que eles falaram? É golpe. Então, impeachment contra o PT era golpe.
E aí começaram a dizer, tiraram uma presidente honesta que não cometeu crime algum. Nada pesa contra a presidente Dilma. A presidente Dilma não foi delatada, a presidente Dilma não tem nada de investigação aberta contra ela. Isso é o mantra que espalham no mundo inteiro, enxovalhando a imagem do Brasil. Acontece que não é verdade. O Marcelo Odebrecht veio e disse, tanto Lula quanto Dilma sabiam de tudo. Tanto Lula quanto Dilma sabiam das quantias que eram repassadas a seu João Santana e a sua esposa. Sabiam de tudo. Está lá nas delações. Mas ela continua pousando como impoluta. E podíamos falar, Medeiros, ela já foi cassada. Temos que falar isso aqui para relembrar. Não é essa história competente, mãe de toda honestidade e mãe de toda seriedade. Na verdade, nós tivemos uma presidente que foi cassada porque cometeu erros e erros graves. Esse erro de maquiar balanço, gente, já derrubou grandes empresas, e eu tenho citado sempre aqui a Enro, que maquiava seus balanços para dar ganhos aos acionistas. E ainda tinha um slogan assim, pergunte por quê. Quando perguntaram, descobriram. Foi a mesma coisa quando perguntaram por que o governo da presidente sempre dava superávit. É porque maquiava os balanços. E isso é crime. E foi por isso que a presidente foi cassada. Então não existe essa de coitadismo, que se ajuntou um monte de gente e que resolveram caçar. Eu vi durante o impeachment alguém dizer, olha, se juntaram o FBI e a esquerda, a direita reacionária para caçar a presidente. Primeiro que o FBI só cuida de interesses internos, de questões internas norte-americanas. Mas o certo é que eles falam qualquer coisa para tentar confundir a população brasileira. Eu queria dizer a toda a população brasileira que, nesse momento, o que nós precisamos fazer é nos unir. Nos unir para defender o Brasil, para defender esse país que está arrebentado, que está alquebrantado por esse vírus que contraiu e que passou aí incubado durante 13 anos. Nós precisamos reconstruir, principalmente as bases do emprego. E aqui eu vejo o tempo inteiro eles contra a reforma, de fazer reforma, dizendo que os trabalhadores vão perder. Gente, o direito mais sagrado do trabalhador é o emprego. O direito mais sagrado é ele poder levantar todo dia e voltar à tarde e no final do mês ter o seu dinheiro e viver com dignidade. Mas essas pessoas têm um raciocínio de que o Estado tem que ser pai de todos, que tem que pagar a todos. Acontece que não tem essa história de almoço grátis. Se você está comendo um almoço e não está pagando, alguém está pagando. Eles louvam os programas sociais. Bacana ter programas sociais. Mas, gente, precisa ter uma entrada aos programas sociais. As pessoas têm que ter uma entrada, mas é mais importante que tenha uma saída. Que as pessoas possam ter acesso à educação, ao seu trabalho para viver com dignidade. Como dizia Luiz Gonzaga, a esmola ou vicia ou humilha o cidadão. E tudo que nós não precisamos é de uma nação viciada ou humilhada. E, senhor presidente, já marchando para o final, eu quero deixar aqui a todos os brasileiros a mensagem de que o Brasil teve uma boa notícia esse final de semana. Já vários mercados internacionais voltaram a comprar a carne brasileira, voltaram a ter confiança no mercado brasileiro. E aqui fica um exemplo para todos, fica uma lição para a Polícia Federal, para todos nós, que precisamos, acima de tudo, desfazer esse feitiço que foi feito por Lula e sua trupe, de colocar todos os ovos numa cesta só. Acabaram, através da sua política de capitalismo do Estado, colocando todo o setor produtivo de carne brasileira na mão de JBS e de 2 ou 3. O que aconteceu? Deu um probleminha lá no frigorífico, contaminou toda a nossa base, quase que o boi vai para o mato com a corda e tudo. E é nesse momento a gente acaba de receber essa notícia alvissareira de que a China e outros países já estão voltando a comprar carne brasileira. Quero parabenizar aqui o presidente Michel Temer e parabenizar a equipe do MAPA, na pessoa do ministro Blairo Maggi, que agiu rápido e de forma competente mostrou transparência nesse problema todo que tivemos.
Eu não tenho dúvida que Mato Grosso tem orgulho do seu ministro e já estamos aí até colocando o nome dele lá, senador Thierry, como um possível presidenciável, viu? Eu notei que também já tem outros aí que estão incomodados, até começaram a atacá-lo já, mas fica de parabéns o ministro Blairo Maggi. Um abraço.